Olá, esse aqui é um vídeo feito para os alunos do sétimo ano. Vai ser com alguma explicação e também revisão, né, explicando o que vai cair na prova. No caso da geografia, a prova de vocês, o conteúdo que vai cair na prova vai ser da página 32 à página 57. Eu quero que vocês estudem sobre os domínios morfoclimáticos, né, da página 32, 33, e os impactos que esses domínios morfoclimáticos sofrem, né, os impactos ambientais. Quero que vocês estudem essas coisas. Unidade de conservação, o que é unidade de conservação, né, as características. Quero que vocês estudem sobre a população do Brasil também, né, o Brasil é um país populoso. Quero que vocês aprendam o que é densidade demográfica, né? Densidade demográfica é o número de pessoas que moram em um país ou moram em 1 km². Então, em 1 km² mora quantas pessoas? Né? É tirada uma média no país, ou do estado, ou do município, por exemplo. Tirada uma média. Quantos habitantes tem? Né? É X. Quantos habitantes, quantos km² tem? É Y. Então, divide o número de habitantes pelo número de km² e tem-se a densidade demográfica. Quero que vocês estudem sobre área de atração de população, né? São áreas que atraem as pessoas por ter emprego, por ter hospitais, né? Assistência escolar e assim por diante. E áreas de repulsão de população, que são áreas que as pessoas costumam sair. E elas saem pelo fato de que, às vezes, por causa da seca, às vezes porque não tem emprego, porque não tem hospital, não tem atendimento hospitalar, né? Não tem meios ou não tem o que as pessoas precisam, né? As pessoas precisam pelo menos do básico. Quando não tem isso, elas acabam saindo, né? Então, a pessoa mora em um local, não tem estrada, não tem energia elétrica. Então, todos esses são fatores que fazem com que as pessoas saiam de lá. E eu quero que vocês estudem também sobre imigração. O que é emigração e imigração? Emigração é a saída de um local para o outro. Imigração é a vinda. Então, as pessoas estão vindo de outro local. O Brasil, por exemplo, ele tem a sua população, uma parte da população brasileira veio de outros países, né? Ou são descendentes de pessoas que vieram de outros países. E aí as pessoas vieram de países como China, Coreia, Espanha, Alemanha, Japão, Síria, Líbano, Polônia, né? E aqui na América do Sul também vieram de países da América do Sul, como Colômbia, Bolívia, Venezuela, né? E haitiano, ou tem também países da África, né? Como os angolanos, e assim por diante. Então isso no caso da imigração. A imigração é quando vem de fora para dentro. A emigração é quando sai de dentro para fora. E também temos crescimento vegetativo, né? O que é o crescimento vegetativo? É a diminuição da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. Então, taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, nós temos o crescimento vegetativo, que é o número de pessoas a cada 1.000 pessoas, né? Quantas pessoas morrem a cada 1.000 pessoas do Brasil? Quantas pessoas morrem? Quantas pessoas nascem? Então é diminuir o número de nasce menos o número de pessoas que morrem. Esse número vai ser o crescimento vegetativo. E a questão também da fertilidade, né? A fertilidade no Brasil é o quê? Taxa de fecundidade, na verdade. Taxa de fecundidade é o número de crianças por mulher em idade reprodutiva. Antes, a média nacional era de 6,3, ou seja, cada mulher tinha mais de 6 filhos, em média. Né? Tinha mulher que tinha 10 filhos, 15, né? Hoje não, hoje as mulheres têm menos filhos, e hoje a taxa está em 1,6, ou seja, no geral as mulheres não chegam a ter nem 2 filhos, em média.
né? Não tem nem 2 filhos. Isso é a taxa de fecundidade. O que fez com que as mulheres tivessem menos filhos? Claro que mais conhecimento, mais estudo, né? Acesso à informação e os usos de métodos contraceptivos. E a redução, ou aumento da expectativa de vida, né? E redução da mortalidade. Hoje as pessoas vivem mais. Em 1930, as pessoas viviam em média 41 anos e 41 anos e 6 meses, né, em média. No caso, 41,5 anos. Hoje, as pessoas vivem mais de 76 anos a expectativa de vida. Então, observe que aumentou 35 anos para cada pessoa. Então, em média, as pessoas vivem 35 anos a mais. Observe que isso é muito. O que faz com que as pessoas vivam mais hoje? Acesso, né, a hospitais. As pessoas tomam vacina desde o dia que nasce. As pessoas hoje têm mais saneamento básico. Antes as pessoas tinham uma dificuldade em alimentação, muita gente. Hoje as pessoas já têm uma alimentação melhor, né, que antes. Uma alimentação mais variada. E as pessoas bebem uma água melhor tratada, né? Então, isso faz com que as pessoas adoeçam menos e, consequentemente, vivam mais, tá bom? Isso é o que a gente vai ver. Outra coisa que vai cair também é sobre o êxodo, né? Sobre a migração no Brasil. Então, nas décadas de 1950 e 1970, o Nordeste era um local de repulsão de população. Muita gente saía do Nordeste para o Norte e principalmente para o Sudeste, né? Isso ocorria por causa da seca, né? Por causa da baixa oferta de emprego e assim por diante. 1970 a 1990 já temos um outro movimento. Ainda tem gente saindo do Nordeste, mas nós temos principalmente pessoas saindo dessa região litorânea indo para o centro do país. E o que fez as pessoas saírem daqui foi a agropecuária. A agropecuária fez com que as pessoas mudassem de local, né? Elas fossem para o centro do país e para criar gado, plantar milho, plantar soja e assim por diante. E não só gado, outros animais também. E vamos atentar para o nome agropecuária. O que é agropecuária? O termo agro tem a ver com agricultura. Então, agro, né, vem do termo agricultura, agrícola. E a plantação seja de que for. De café, cana, soja, milho, né? Qualquer coisa. Feijão. E pecuária tem a ver com a criação de animais. Criação de bovinos, né, suínos, caprinos e assim por diante. Isso é a pecuária. Então a junção disso, né, criação e plantação, agropecuária. E de 1990 a 2010 começou uma migração de retorno. Observem que muita gente ainda vem do Nordeste, vai do Nordeste para o Sudeste, mas nós vemos em contrapartida muita gente saindo, principalmente de São Paulo, para o Nordeste. Migração de retorno seria a volta de alguém que migrou antes, né, anteriormente. Então as pessoas estão voltando. E eu quero que vocês estudem esse termo também, ó, êxodo rural. O que é o êxodo rural? Êxodo significa saída. É a saída de pessoas da zona rural para a cidade. E elas saem por quê? Para os filhos estudarem, para estar mais perto de hospital, por causa de emprego. Esses são alguns dos fatores que fazem com que isso aconteça. Observem que aqui nós temos em verde as barras correspondentes à população brasileira que vive na zona rural. Observem que em 1950 era quase o dobro das pessoas que viviam na cidade. E ela foi caindo. O número de pessoas que moram na zona rural foi caindo. Já as pessoas que
moram na cidade foi só aumentando. E observem que hoje as pessoas que vivem na cidade é muito mais do que as pessoas que vivem na zona rural. Isso é uma média nacional. Claro que no Mucambo também tem mais pessoas na cidade do que na zona rural. Não quer dizer que são todos os municípios assim, né? Nós temos municípios aqui próximos que acontece o contrário, tem mais pessoas morando na zona rural do que na cidade, mas é algo são minorias, né? Os municípios que têm maior população na zona rural. Então, o que aconteceu foi o êxodo rural. As pessoas saíram da zona rural e foram para a cidade. Né? E isso tem aumentado bastante. Pois bem, essa vai ser o conteúdo que vai cair na prova de geografia, tá bom? Assistam esse vídeo, revejam, tire qualquer dúvida.